Pô, que massa, sabe que eu sou ator, né? Tem papel, qual é o meu papel nesses filmes? Papel de trouxa? Pedro Guindani, Bruno Krieger? meu Tudo bem grande com o senhor? amigo, cineasta, um intelectual, com o qual eu tive a honra de dividir a casa por uns 6 meses. E é o cara que eu mais me borro pra entrevistar. Quem conhece sabe, o cara é muito inteligente. Cara, tu é a primeira pessoa que eu entrevisto depois que o Grêmio é campeão e o Inter foi rebaixado. E claramente sabemos que tu é um gremista. É ruim pro estado e pro nosso futebol ter um time rebaixado? Olha, Bruno, mais ou menos assim, puxando para um registro um pouco mais sério, eu acredito que nem tanto. Por quê? Porque o que move o futebol do Rio Grande do Sul, o que faz Grêmio e Inter, dois times de uma cidade medíocre do sul do Brasil, serem gigantes do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano e quiçá mundial, é justamente a rivalidade doentia até que eles desenvolveram ao longo desse século e pouco de existência. Ou seja, à medida que um dos dois ia crescendo, o outro ia se puxando para crescer atrás. O Grêmio é o maior clube dos Estados Unidos 20, então o Colorado resolveu dar um passo à frente. Abriu seus quadros para jogadores negros, qualificou seus quadros e começou a ganhar tudo a partir dos anos 30, final dos anos 30. O que fez o Grêmio então? Inaugurou seu estádio Olímpico Monumental, que foi um salto como clube, como estrutura, como tudo. E que fez o Grêmio ser o grande campeão dos anos 50 e 60. O que fez o Colorado então? Construiu seu estádio ainda maior, ainda mais espetacular, o gigante da Beira-Rio, montou o melhor time que já se viu nesse estado, segundo os velhos dizem, que é o time do Colorado dos anos 70. Que fez o Grêmio, então, foi lá e foi campeão brasileiro mundial. Que fez o Colorado, então, foi lá campeão brasileiro mundial também. Então a gente vai se movendo por isso. E a derrota do outro também é um combustível para essa rivalidade. O fracasso alheio também ajuda a valorizar essas conquistas, a impulsionar esse sentimento. Então, quando teve coisas como os 2 rebaixamentos do Grêmio, ou o Mazembe, ou agora o rebaixamento internacional, cara, são coisas que reforçam essa competitividade acirrada que existe por aqui e que com certeza esse agora é o momento do Grêmio, que o Grêmio tem potencial e espero que aconteça, de conseguir se desenvolver e conseguir voltar a conquistar títulos com alguma regularidade. Beleza, daqui a pouquinho vai ser o momento colorado de novo e tudo vai seguir naquilo que a imprensa chama tão rapidamente de gangorra. Me venha quente ou me venha frio, só não me vem morno que eu te vomito. Por aí. Então, se é pra estar meia boca, cai de uma vez e Exatamente. vamos fazer alguma coisa diferente. E o Colorado foi um planejamento, estava falando por menos antes aqui da gente começar a gravar, que foi um planejamento de longo prazo muitíssimo bem elaborado da direção internacional para cair, né? Foram anos de incompetência que culminaram naquele jogo maravilhoso de ontem, de domingo. Como foi lindo. Até o estádio era bonito, aquele Juliette Coutinho, em Mesquita, subúrbio do Rio de Janeiro. Cara, que coisa linda. Tu é tão gremista que tem uma cadeira da época do Olímpico dentro do teu apartamento. Qual que é a história dessa cadeira? Essa cadeira, cara, é uma cadeira que ficava numa posição bem privilegiada lá das cadeiras do saudoso Estádio Olímpico Monumental, que é o lugar que tanta tristeza me dá quando passo pela casa do Barbosa qualquer dia que eu vá. Por que tristeza? Saudade? Saudades, mas também ver como deixaram eles se deteriorar. Eu preferia que já tivessem derrubado, se é por isso, do que ver eles se desmanchar a céu aberto como está acontecendo. Uma coisa que me dói toda vez que eu passo por ali, porque é um lugar que foi de tantas alegrias, é tão significativo na minha vida que, cara, ver daquele jeito é meio... Sim. Enfim, quanto à cadeira, a cadeira ficava bem no centro do estádio, numa posição bem próxima das tribunas de honra do Olímpico, e ela foi comprada pelo meu avô ainda, quando o estádio estava em construção, o seu Naio Lopes de Almeida, que era conselheiro do Grêmio, foi conselheiro do Grêmio por muitos anos na sua vida. E ele comprou várias cadeiras para a família, para os filhos, uma delas foi passada para o seu meu pai, Coelho Lopes de Almeida, que também foi conselheiro do Grêmio depois. E daí, enfim, acabou passando para mim e era onde eu assisti alguns dos jogos quando na verdade eu não estava assistindo, quando eu não acabava indo assistir em outro lugar, porque ela já estava ocupada por alguns gremistas que chegavam mais cedinho no estádio. E ela veio parar aqui no final quando se encerrou as daí atividades. Daí no final o Grêmio estava fazendo uma venda de fechar a lojinha, aí
Aí uma das coisas que eles estão vendendo é as cadeiras, e é bem provável que essa não seja de fato a cadeira, mas enfim, é um ícone do que é a cadeira, então tá bom pra mim. O que é a Lei Rouanet e por que sentam tanto pau nela? A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal, foi o primeiro mecanismo criado, foi criado em 1991, ainda no governo do presidente Fernando Collor, imagine só, tá lá o nomezinho dele, na lei, Fernando Collor. Ali acho que é o Jarbas Passarinho que é ali embaixo, alguma coisa desse naipe. O Jarbas Passarinho aquele, que nesta data de hoje, 13 de dezembro, há 48 anos atrás, o Jarbas Passarinho é aquele cara que estava lá dizendo para o presidente Costa e Silva: as favas dos escrúpulos, presidente, quando ele assinou a AI-5 e acabou com qualquer resquício de democracia que o golpe tivesse deixado em paz ainda. Enfim, voltando ao assunto. Bom, nada. Mas só para lembrar do tipo de gente que continuou na política brasileira, que foi se mantendo mesmo depois de acabado o período da ditadura, da gente que ficou no poder e que estava lá como ministro da Educação, se não me engano, que o Jarbas era no governo Collor, coisa que vale, ou da Justiça, não sei, não lembro agora o que era. Enfim, e que estava lá, tá lá o nomezinho dele na Rouanet. Então, acaba que é mais ou menos o seguinte: a Rouanet é um mecanismo que é voltado para todas as áreas da produção cultural. Inicialmente o audiovisual também é financiado essencialmente pela Lei Rouanet, depois foi criada a Lei do Audiovisual, que é uma lei específica para o audiovisual, e que funciona nesse sistema de incentivo fiscal, que é o governo libera, o produtor vai captar recursos, o produtor vai captar recursos, e a empresa que investe acaba obtendo a dedução fiscal. E aí, o que acaba tendo na Lei Rouanet é essa distorção que a gente estava falando, que são alguns truques que o mercado acaba inventando para poder se beneficiar de forma maior desse mecanismo. Então, e acaba tendo as distorções que sempre tem algum malandro para fazer uma falcatrua com dinheiro público, então sempre tem quem dê um jeitinho de ver que o que eu tenho que comprovar da Lei Rouanet são as despesas, ou seja, no que tu gastou, no que está previsto para tu gastar, qual é o evento que tu ia fazer. Então se tu for pensar uma festa de casamento, como teve esses casos agora, acaba não sendo tão diferente de um evento de produção cultural. Tem alimentação? Tem equipe técnica? Tem músico? Tem. Então, não é tão diferente se for pensar na estrutura. Então, já tinha uns malandros financiando festa de casamento por Lei Rouanet, segundo consta. Só que esses casos que existem são casos que são uma minoria absoluta de casos dentro do universo da produção cultural. Cara, assim, o que estavam estimando de casos de recursos mal versados em Lei Rouanet não chega a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais você pode dizer: meu Deus, que fortuna! Cara, foram investidos 15 bilhões de reais na Lei Rouanet, velho. As empresas brasileiras obtiveram 15 bilhões de dedução fiscal via Lei Rouanet ao longo da existência do mecanismo. Tipo, é uma gota d'água no oceano, cara. Tá, um balde d'água. Sim. E daí, nesse balde d'água, estão fazendo uma pequena tempestade. Que daí acaba sendo toda essa gritaria que se tem quanto ao propósito da Lei Rouanet, quanto aos artistas que mamam na Lei Rouanet, que seria que acaba sendo mais uma questão política mesmo do que qualquer outra coisa, porque afinal de contas, se tu for ver, eu não gosto partidarizar dessa forma, é meio rasteiro, mas enfim, se tu for ver, o Instituto Fernando Henrique Cardoso foi um grande catador de Lei Rouanet, etc. E grandes empresas, grandes bancos, grandes setores também são beneficiados de Lei Rouanet, porque eles vão lá e investem na Lei Rouanet. Então, o Itaú Cultural, por exemplo, tem aquele programa que todo mundo gosta, que é um programa que já nos rendeu diversas obras de arte interessantes no país. Lei Rouanet. É um banco que está obtendo dedução fiscal para contribuir para produzir cultura e reforçar sua imagem também. O que muita gente não sabe, às vezes eu não sei também, que é aquela brincadeira de onde vem, do que se alimenta, de onde é que o cineasta, de onde o cinema tira dinheiro, do que ele sobrevive, como ele paga suas contas. Cara, aqui no Brasil atualmente, por muito tempo depois que o senhor Fernando Collor decidiu acabar com o audiovisual brasileiro no começo do seu governo, a gente recomeçou, teve o período da retomada, que foi um momento de extrema importância no sistema nacional, que foi de fato uma retomada, em que se reconstruíram os mecanismos de financiamento, se reconstruiu a partir do sistema de incentivo fiscal. Incentivo fiscal, para quem não sabe, é quando uma empresa investe em um filme e recebe em troca a dedução de impostos equivalente ao seu investimento.
E por muito tempo o cinema brasileiro foi pautado principalmente por esse sistema de financiamento, que o governo federal liberava os produtores a captarem recursos, os produtores captavam recursos das empresas, as empresas obtinham a dedução fiscal e era isso. Só que isso acabou criando uma distorção, que o mercado, que a produção audiovisual acabou sendo exageradamente pautada pelo mercado. Então, depois disso acabou se criando um novo mecanismo que foi o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo gerido pela Ancine e agora pelo BRDE, que é composto por receitas que vêm do registro de obras audiovisuais brasileiras e estrangeiras e também de contribuição das empresas de telefonia. Cada empresa de telefonia paga a fortuna de R$4 por ano por linha telefônica de celular existente no país. Qual é a perspectiva do audiovisual na atual conjuntura política? Cara, boa pergunta. Boa pergunta, porque eu não sei. No começo do ano, antes do golpe, havia uma preocupação na atmosfera que era uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelas empresas de telefonia para deixarem de pagar essa fortuna de R$4 por linha telefônica. E o que é uma coisa que pensamos que não fazia muito sentido, afinal de contas, as empresas de telefonia também transmitem conteúdo em vídeo. As pessoas, vocês, todo mundo observamos vídeos nos nossos telefones celulares, ou seja, as empresas de telefonia celular que estão vendendo pacote de dados pra gente, elas beneficiam desse tráfego de dados proporcionado pelo audiovisual. Então, naturalmente, a indústria do audiovisual brasileiro acaba rendendo dividendos para as empresas de telefonia. Então é um argumento bem falho deles. Enfim. E daí tinha essa ação de inconstitucionalidade que acabou caindo que acabou rendendo uma liminar e que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no mês de março. Então, só que a ação continua tramitando. E ela provavelmente vai ser julgada no ano que vem, imagino eu. Até porque falta pouco nesse ano, né? Sim. E se ela for julgada em prol das companhias, aí meio que teremos problemas. E aí que vem a preocupação do ambiente político, porque naquele momento em que a liminar deles foi derrubada, quem intercedeu em favor da Ancine e, portanto, do audiovisual brasileiro foi a Advocacia Geral da União, do governo Dilma Rousseff. Aí vem a dúvida. Será que a Advocacia Geral da União, do governo Michel Temer, vai ter essa percepção e esse interesse, ou não vai se dar conta e vai querer? É uma dúvida, porque o governo Michel Temer não se posicionou ainda sobre o que ele quer fazer com o audiovisual. E por mim que não se posicione, continue como tá. Esse é o Pedro Guindani, um gênio, Valeu, meu querido. Cara que eu gosto muito, todos nós gostamos. Muito obrigado por ceder essa entrevista, muito legal. Curte lá a fanpage, segue no YouTube. Obrigado, forte abraço.